Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje contemplamos 2 cegos que vêm ao encontro de Jesus, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Jesus vai fazer uma pergunta a eles: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Aqueles homens disseram: Sim, Senhor. E assim Jesus vai realizar a cura desses 2 cegos. Mas esses 2 cegos, eles simbolizam 2 cegueiras que todos nós temos, que nós precisamos aprender a curá-las. A cegueira da consciência e a cegueira do coração. Essas 2 cegueiras, elas nos atrapalham a ter um encontro pessoal com Deus. E nos atrapalham também, depois do encontro pessoal com Deus, nos atrapalham a perseverança, a atualizar esse encontro pessoal dia após dia. Por isso que nós vemos nesse Evangelho uma realidade muito essencial para a nossa vida, que é Cristo como essa luz divina que vem ao nosso encontro. Porque todos nós precisamos dessa luz divina que vem ao nosso encontro, que ilumina a nossa vida, ilumina a nossa consciência, ilumina o nosso coração. Por isso que quando Jesus Cristo pergunta: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. Aqui nós temos uma passagem, um versículo que lembra dos primeiros versículos do livro do Gênesis, quando Deus disse: Faça-se a luz. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo faz essa relação: faça-se conforme a vossa fé. Porque a fé é um dom do Pai, é a vontade do Pai. E quando a palavra divina, o verbo divino fala: faça-se, aquilo que é vontade do Pai se realiza na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, sendo essa luz, é Ele que vai nos mostrando qual é a verdadeira vontade do Pai para a nossa vida. É Ele que vai iluminando o nosso coração para que nós possamos entender, contemplar, entendendo esses sentimentos, esses anseios do nosso coração, para que possamos como que purificá-los, para ficar somente com os anseios nobres, para potencializar esses anseios nobres e corrigir e purificar aqueles outros anseios que não são tão nobres assim, que muitas vezes nos tornam cada vez mais cegos para as coisas de Deus, para a eternidade. Por isso que Jesus hoje é essa luz que vem iluminar a nossa consciência e o nosso coração. E para que isso aconteça, Jesus ele nos dá 2 coisas essenciais para essa obra de iluminação. A primeira é a palavra, que ilumina a nossa consciência. Porque toda vez que nós lemos a palavra de Deus ela vai iluminando a nossa consciência, vai como que nos tornando capazes de contemplar a verdade de Deus. E a segunda coisa é
a Eucaristia, porque a Eucaristia, ela vai como que iluminando o nosso coração, a nossa vida interior, os nossos sentimentos. Por isso que a palavra e a Eucaristia, elas estão numa unidade profunda, porque essas duas realidades, que é Cristo Jesus para nós, que é a sua presença real, essas duas realidades, elas vão iluminando toda a nossa vida, para que nessa iluminação nós possamos cada vez mais nos purificar da forma certa e possamos muito mais nos unir ao próprio Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver segundo a nossa fé. Depois, no final do Evangelho, nós vemos uma coisa bem interessante. Jesus exorta aqueles homens severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Veja que esses homens talvez sim tivessem atendido a exortação de Jesus Cristo, de não falar quem havia feito aquelas coisas, de não sair proclamando a todo mundo aquela graça que havia recebido. Mas veja, esses dois homens eram cegos. E esses dois homens que eram cegos e de repente aparecem enxergando, as pessoas iriam querer saber o que havia acontecido com eles e quem tinha feito aquela obra na vida deles. Porque a luz de Deus, quando está na nossa vida, nós não conseguimos reter essa luz. Essa luz, ela sempre proclama, essa luz sempre anuncia, essa luz sempre reflete aquele que está dentro de nós. Por isso que nós não somos a luz, nós somos como que uma lâmpada que porta essa luz divina que é Cristo, que reflete através dos nossos atos, através das nossas palavras, através da nossa forma de viver a presença do próprio Cristo. Por isso que nós precisamos, dia após dia, nos aproximar da luz que vem pela palavra, da luz que vem pela Eucaristia, dessa luz da palavra que todos nós temos na nossa casa e da Eucaristia que nós recebemos dia após dia em nossa casa, que é a Igreja, a casa de Deus. Busquemos ir ao encontro de Cristo para que Ele possa purificar e nos curar da nossa cegueira, para que possamos contemplar a verdade não só com a consciência, mas também com o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.